Hi, oitavo ano, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, se cuidando, se protegendo durante esse período difícil que nós estamos vivendo. Espero que também que em breve nós estejamos juntos lá na escola e que tudo isso passe logo, tá bom? Hoje a teacher, né, melhor, trouxe uma explicação do capítulo 6 sobre os relative pronouns. Eu espero que seja esclarecedor. Primeira coisa que eu tenho a falar para vocês a respeito dos relative pronouns é o seguinte. Para que eles servem? Eles servem para três coisas, os pronomes relativos em inglês. Eles servem para evitar repetições nas frases. Segundo, para linkar uma frase à outra, unir uma frase à outra. E terceiro, para enriquecer então aí a estrutura da oração, certo? Para isso, então, vamos pegar aí a apostila, página 450 e vamos observar aí a explicação. Eu vou para esse lado aqui, vou aumentar um pouquinho aqui para a gente acompanhar então. Para entender os pronomes relativos, a gente precisa saber o que é uma oração relativa. Uma oração relativa nada mais é do que uma oração que possui o pronome relativo. As sentenças relativas, elas identificam ou classificam substantivos e fornecem informações sobre uma pessoa ou algo que mencionamos anteriormente, evitando assim as constantes repetições. A apostila aqui deu um exemplo bem legal, olha lá. The cat is person. The cat loves jumping on the roof. The cat which loves jumping on the roof is person. Olha só como ficou ao traduzir a diferença que deu. O gato é persa, o gato adora pular no telhado. Aí, a melhor frase, olha lá. O gato que adora pular no telhado é persa. No exemplo acima, nós juntamos as duas frases anteriores usando um pronome relativo which, para evitar assim as repetições da palavra cat, cat, cat. Nós temos aqui nesse conteúdo aqui, nesse capítulo, 4 relative pronouns, que é o who, which, whose e that. O who, ele é usado para pessoa, como a gente vê aí no primeiro exemplo. The man who lives in house number 10 likes classical music. O homem que vive na casa número 10 gosta de música clássica. Observe que aí o who é que, ele serve como que. Aí você vai me perguntar, mas teacher, nós já estudamos o who lá no começo do ano e eles eram para fazer perguntas. Realmente, eles são usados tanto para word questions, que são palavras que servem para questões, para perguntas, como também ele é usado como pronome relativo, certo? Nesse caso, então, ele está como pronome relativo. Which, ele é usado como ele substitui os objetos e animais. Olha lá. The cat which jumps very high is person. A helicopter is a machine which flies. Então, olha lá. Ele está dando dois exemplos, também usando o que, né? No caso, o pronome relativo, o qual, a qual. E fazendo aí, então, o uso correto, que é o which, para substituir tanto animais como objetos. Whose é cujo, cuja, é um possessivo, é um pronome que ele vai substituir o pronome possessivo. Ele substitui o her, their, his, its, que também que são os pronomes possessivos, né? E não podem ser omitidos. Olha lá. This is the woman whose hair is very long. Essa é a mulher cujo cabelo é muito grande, né? De quem é o cabelo? Da mulher, dela. Então, por isso aí substituiu por whose, cujo, ok? O that, ele é usado de uma forma informal, mas na oralidade, conversando pelo WhatsApp, é uma forma mais informal de se usar. O who e o which, ele é usado mais para escrever, para coisas, artigos, enfim. É mais uma coisa mais formal, mais polite, enfim. Mas vamos lá então. Vamos ver quando é que a gente usa o that. The dog
that barked all night is from Japan. No caso aí, ele vai substituir o animal, né? No caso, o which. Então, vai ficar o cachorro que latiu a noite toda é do Japão. Enfim, os pronomes relativos podem exercer função de sujeito ou de objeto do verbo principal da frase. Quando o pronome relativo for seguido por um verbo, ele terá a função de sujeito. Quando for seguido por um substantivo ou por um pronome, exercerá a função de objeto. Como vamos ver aqui nesses exemplos aqui abaixo. Observação 1. Se o pronome relativo for antecedido por pessoa e exercer função de sujeito do verbo, usa-se who or that. The woman who or that left is tall. A mulher que saiu é alta. No caso aí, a mulher que saiu. No caso, o pronome relativo, ele está substituindo uma pessoa, por isso que eu usei o, mas também ele está substituindo um substantivo, que é woman, ok? Então, por isso que eu vou usar who or that. The woman who or... já falei? Observação 2. Se for antecedido por pessoa e o pronome relativo tiver a função de objeto do verbo, usa-se who, whom, that, ou se omite o pronome relativo. Vamos aqui para cima e eu vou para o outro lado. Olha lá. I called a girl. The girl who or that I called speaks English. The girl I called speaks English. Tanto um quanto o outro estão corretos. No caso aí, who, ele está substituindo o quê? O objeto, no caso. Olha lá, sujeito I. Eu falei, eu liguei, né? Eu liguei para quem? Aí, no caso, o objeto, girl. Ele está como objeto. Então, eu substituí girl por who or that. Também está certo, ok? Observação 3. Em alguns casos, não podemos omitir o pronome porque ele tem função de sujeito. A woman, sujeito, phone me. A me seria o que? Objeto. The woman who phoned me speaks Japanese. E não the woman phoned me speaks Japanese. No caso aí, eu usei who para substituir o objeto, né? Então, é muito interessante. Isso acrescenta muito na frase, né? Quando você tem essa estrutura aí do pronome relativo, isso ajuda muito, certo? Para os exercícios, o exercício 1 e o 2, eu já tenho lá, você já tem lá no seu gabarito, né? Eu já tô enviando junto com esse vídeo. E eu gostaria, nesse exercício 2, eu vi que muita gente errou e também muita gente não entendeu. Então agora eu vou explicar. Olha bem, você vai olhar a figura e vai escrever sentenças com who. Você deve usar a sua imaginação. Então, ele deixou livre aí para você fazer de acordo com o que você... de acordo com a sua criatividade. Então, olha lá, tem um exemplo. The women who lives in these houses are from Brazil. As mulheres que vivem nessa casa são do Brasil, ok? Aí, eles deram também outras figuras. E eu achei interessante, tem uma figura aqui, deixa eu voltar para esse lado. Tem a figura aí do menino, tem uma figura aí de uma guitarra, né? Um cabo de uma guitarra, né? Rock and roll, né? Tem alguns insetos e tem um gato aí. Então, olha só, eu vou explicar esse exercício porque os outros eu não vi dificuldade, assim, vocês tendo dificuldade ao fazer. Agora, esse exercício aqui, eu trouxe até uma foto para explicar. Eu dei alguns exemplos e eu espero que vocês entendam. Olha lá. This is the boy who I talked to. Este é o garoto que eu falei. Eu tenho que usar o who.
Eu não posso usar, não posso me referir à bola, eu não posso me referir à rua, eu tenho que me referir à rua, ao menino, certo? Da mesma forma que tinha lá a guitarra no rock and roll. Acontece o seguinte, que eu não posso me referir ao objeto. Eu tenho que me referir à pessoa. Então, aí no caso, eu pensei em um roqueiro, Mick Jagger. Mick Jagger is the musician who plays the guitar. Então, o Mick Jagger é o músico que toca a guitarra. No caso, a guitarra aí que tá no rock and roll, certo? Na letra C, ele deu a figura dos insetos, mas acontece que você não pode se referir aos insetos, você tem que se referir a alguém que está relacionado com esses insetos. Então, eu coloquei o quê? Scientists are people who study insects. Então, cientistas são pessoas que estudam insetos, certo? E na letra D, the vet who takes care of cats is at the store. Eu não posso referir-me ao gato, eu tenho que me referir a alguém. No caso aí, eu me referi ao veterinário. Então, the vet, o veterinário que cuida dos gatos, está na loja, certo? Então, eu espero que seja esclarecedor. Eu passei mais algumas atividades aí na outra página. Espero que vocês tenham tirado suas dúvidas, e esclarecido as suas dúvidas. E em breve nós estaremos juntos, se Deus quiser. Um abraço forte a todos. Beijo. See you!